graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, estamos vivendo tempos muito difíceis e que ninguém pode se esconder desta realidade. Nas minhas orações sempre tenho pedido ao Senhor sobriedade. Enquanto muitos querem distrações para fugir dos problemas, eu tenho pedido ao Senhor sobriedade para poder enfrentá-los com a mão do Espírito Santo de Deus. Então hoje eu quero ousar um pouco e trazer aqui este tema, cujo título eu escrevi no meu blog, e eu vou fazer aqui uma leitura, e o título é A Síndrome da Popularidade e o Pecado da Inveja. Partindo de uma premissa de que o pecado é a causa de todos os males, de acordo com a palavra de Deus, eu quero enfrentar esse tema, a síndrome da popularidade. Porque nós nos perguntamos muito qual a causa, dessa situação que vivenciamos, de modo mais particular aqui no nosso país, onde somos cidadãos e devemos exercer a nossa cidadania de uma forma plena. Então eu vou fazer aqui primeiro a leitura desse artigo, que eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo, ele na íntegra. Bem, a Bíblia conta da inveja do diabo. Ele queria ser semelhante a Deus, conforme Isaías 14:14. E a palavra de Deus fala do que resultou a sua inveja. Então podemos ler aqui na palavra do Senhor, no último livro, Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Traduzindo, Geena, o inferno, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A palavra de Deus também narra sobre o primeiro homicídio na terra, em Gênesis, no livro Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, 4, versículos 8 a 16. Nos ensina a Bíblia que o crime pioneiro foi praticado por Caim, que matou seu irmão Abel. E qual a causa? A inveja, conforme nos ensina os versículos 4 e 5 do citado capítulo. Eu vou ler aqui na palavra de Deus, que diz assim: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Bem, a Bíblia noticia muitos outros fatos em que a inveja é a tônica, a exemplo do comportamento dos irmãos de José, Gênesis 37, 3, 4. Por sua vez, Tiago, o irmão de Jesus, ensina aqui na carta de Tiago, no capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Antes de refletirmos sobre o pecado da inveja nos dias atuais, o que podemos deduzir acerca desse pecado?
Ora, a inveja sempre tem como motivação o outro. Ela não existe em si mesma. Não faria nenhum sentido. Ela precisa de um referencial para acontecer. Uma comparação. O diabo se comparava com Deus. Caim se comparava com Abel. Os irmãos de José se comparavam com José. Neste contexto, é preciso entender sobre a síndrome da popularidade e sua implicação nos tempos de agora. Até o ano de 2018, em nosso país, a popularidade estava restrita àquelas pessoas tidas como celebridades. No caso, jogadores de futebol, cantores e artistas de modo geral. O que em outros tempos se denominava astros e estrelas. Os políticos não eram celebridades no sentido de serem admirados e copiados pelo povo. Poucos se destacavam no cenário de uma popularidade razoavelmente aceita, e muito menos os servidores públicos, os dirigentes das instituições, os exercentes de cargos públicos de modo geral. Estes cumpriam o seu papel com discrição. Só se ouvia falar neles quando havia uma necessidade adstrita ao papel que exerciam, porém não eram conhecidos pela massa popular, ou seja, não gozavam de popularidade no sentido mais amplo. A popularidade até o ano 2018 se externava, se materializava por conta do apoio midiático. Afinal, ela não tem como brotar sozinha, pois a sua natureza intrínseca é alcançar pessoas. E até o ano de 2018 reinavam no país alguns órgãos de mídia que detinham o monopólio da palavra, da informação, da influência, pouco importando se verdadeira a informação ou não. Este monopólio era praticamente aceito de forma unânime pelo povo, o qual não suscitava qualquer dúvida a respeito do que era divulgado. A mídia era como uma, entre aspas, ciência absoluta. O que dizia era verdade e ponto. Qual o louco para discordar? Então, voltando ao tema, a síndrome da popularidade praticamente não existia, porque o povo concordava ou, no mínimo, aceitava com o que era divulgado pelos então influenciadores, por aqueles que faziam e escreviam a história a seu próprio talante. E veio o ano 2018. Antes deste ano, alguns passos já haviam sendo engateados. Nada nasce por acaso. Porém, o ano 2018 veio sob uma tônica totalmente diferenciada. Nada do que se provou no país até então igual. Surgiu um homem no meio do povo, e o mais paradoxal, um velho político, falando a linguagem dos que se achavam de fato injustiçados pelas mesmices dos que tinham como habitar o campo político. E o mais surpreendente, não era produto de marketing, de algo artificial montado para agradar. Não, absolutamente não. Era um homem comum, como todos os homens comuns, e dentre algumas características singulares, possuía 3 das mais notáveis: a coragem, a transparência e a incorruptibilidade. Um homem que falava e praticava o que dizia. Em suma, passou-se a conhecer o que não se via no país até então, ou seja, a popularidade sem populismo,
e sem apoio dos donos do poder. Obviamente que neste pequeno artigo não cabe reprisar o que todo cidadão brasileiro já sabe, está cansado de saber sobre a história política em nosso país desde o ano 2018. De modo que aqui vamos simplesmente abordar sobre a síndrome da popularidade e a inveja dela decorrente. Como dito, a popularidade antes estava restrita às celebridades, que eram, no mais das vezes, produto das mídias controladoras. Isso já vimos. Com a ascensão de um mortal comum, há os que se julgam imortais e incomuns. Com a ascensão desse mortal ao poder principal da nossa nação, eis que veio à tona com um contágio espetacular a síndrome da popularidade. Ou seja, pessoas passaram a cultivar o sentimento de quererem ser também populares, custasse o que custasse. E esse sentimento impregnou todos os segmentos da sociedade, inclusive os serviços públicos, onde a discrição era a regra. E as vítimas da síndrome passaram em decorrência dela, ou seja, aqueles que foram acometidos por esta síndrome, passaram a cultivar a inveja em seus corações. Uns pela perda do status coante, outros pela vontade de ter a mesma popularidade do homem comum, alçado ao topo do poder pelos meios democráticos e legítimos, gostando dele ou não. Todos agora desejam ser populares, a fórceps. Ora, se um homem comum chegou à popularidade, se um homem com comportamento tosco e sem conhecimentos intelectuais invejáveis atingiu ponto de destaque em popularidade, porque os demais não poderiam. E aí o país ver pessoas lutando de todo modo para sair do anonimato em busca de uma questionável fama, enfim, de popularidade, que antes não tinham e que estava restrita apenas a certas ambiências. Este é, sem dúvida, um dos maiores problemas atuais do país. Talvez a raiz de outros, a contaminação pela síndrome da popularidade, a qual não é conquistada naturalmente, como o rio que deságua no leito, mas objeto de uma imposição, de uma camisa de força, de um marketing, de algo artificial. E como se chega a essa ilação? Simples. É só fazer as perguntas que não querem calar. Qual o homem mais invejado do país desde o ano de 2018? A sua popularidade é ou não ambicionada por quem deseja exercer algum poder administrativo, político? Bem, este homem comum, com todos os defeitos e pecados de um ser humano, e não poderia ser diferente, pode ser visto como uma espécie de rei Midas, aquele que em tudo que tocava se transformava em ouro, que se tornou uma maldição para o rei. No homem que faz nascer e proliferar a síndrome da popularidade em nosso país, contudo, o fenômeno é que em todo lugar onde coloca os pés é aclamado e reconhecido como um merecedor natural da liderança política do país, o que se tornou uma bênção
para um povo carente e desprovido de líderes éticos. Simples assim. Nesta análise, não se perca de vista qual o destino dos invejosos. Afinal, todo invejoso é um mentiroso, porque nega a sua essência quando se compara a outra pessoa para ambicionar ser como ela, ainda que seja só no campo da popularidade. Esse comportamento é demonstrador